Amém? Você pode dizer um amém mais forte aí? Pronto. Abra, por favor, a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 21. João, capítulo de número 21. João, capítulo de número 21. Glória a Deus. Ficou perfeito aqui, né? Depois eu vou te dar um abraço para eles. É maravilhoso, que Deus abençoe. Na hora que eu der um grito aqui, pode ficar tranquilo que depois eu me comporto. Glória a Deus. João capítulo 21. Quem achou, por favor, diga alguma coisa para o céu ouvir. Verso 3 adiante. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós iremos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na beira da praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, vocês têm alguma coisa de comer aí? Responderam eles: não, Senhor. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, pois tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro, naquele momento, entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem era, porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado de entre os mortos. Digam glória a Deus daqueles. O texto é conhecido, a passagem também. Talvez a palavra que eu vou trazer para vocês, ela é muito mais simples do que o próprio texto exige e tem para nos apresentar. Mas o momento é um momento interessante. Os discípulos estão reunidos e estão aqui inquietos quanto ao futuro deles, porque aquele a quem eles resolveram seguir e tomaram uma decisão de deixar tudo por ele, o texto dá-nos a informação, havia aparecido para eles depois de ressuscitado por 2 vezes. E essas 2 vezes que ele apareceu diante desses discípulos, ele não disse a nenhum desses discípulos o que seria da vida deles depois que ele subisse aos céus. Como ele não disse, isso gerou uma inquietação muito grande, porque querendo ou não, por mais espirituais que eles fossem, eles precisavam vestir, precisavam comer, precisavam se manter. Eles não sabiam ainda como se daria toda a estruturação da igreja, não sabiam ainda em que lugar estariam estabelecidos, e também não sabiam onde é que o Senhor os conduziria ou como os conduziria, para que pudessem de alguma forma sobreviver a partir daquilo que o Senhor os chamou para fazer. Como isso não ficou claro para eles, eles estão agora na beira da praia, e um deles diz que está indo na direção do barco, vai entrar no barco e vai para o meio do mar tentar pescar. Na verdade, esse que aparece dizendo aos discípulos aqui que está indo pescar, é alguém que sempre ocupou espaço demais no ministério de Jesus. Eu estou me referindo a Pedro. E Pedro aqui não está só, ele está com um grupo de mais 6 discípulos. Esses 6 que estão com ele, formando esse grupo de 7, estão olhando para Pedro e quase não falam, porque Pedro dificilmente deixava alguém falar. Na verdade, se você olhar para o capítulo 21 do Evangelho de João,
você vai perceber que Pedro começa falando, no sentido de entrarmos no barco, ele vai para o meio do mar falando, ele passa o período da noite tentando pescar, falando, ele vai voltar desse momento de pescaria que foi marcada por um fracasso naquela noite e volta falando, e consequentemente quando Jesus aparece, depois que Jesus faz o milagre, Pedro não calou a boca, ele continuou falando. Mas ele fala muito, mas muito mesmo. Você percebe que ele fala aqui, e os discípulos quando vão falar, falam num coral. É como se eles estivessem aqui, esse texto estivesse para a gente em forma de uma canção. E de repente chegasse o momento do coral cantar junto com quem estava interpretando a canção e fazendo o solo. Então Pedro diz, eu vou pescar. E aí vem o coral, nós iremos contigo. Eu vou lançar a rede, nós lançaremos contigo. E ninguém tem voz. Consequentemente, ninguém tem... de alguma forma ninguém tem voz, porque Pedro não dá esse espaço para que eles falem, para que eles digam, para que eles pronunciem alguma coisa. E isso é ao longo da vida de Pedro, o tempo todo ele vai fazendo isso, ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. Desde o momento que Jesus o chama, lá em João capítulo 1, verso 41 e 42, onde ele tem um encontro com Jesus precioso, e o Senhor diz para ele, eu estou acrescentando algo ao teu nome. Desde aquele momento, todas as vezes que Pedro vai estar com Jesus ou com os discípulos, ele vai falar. E a Bíblia Sagrada diz, por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, que quando Jesus se dirigiu para o lado de Genezaré, diz que encontrou 2 barcos ali, um era de João e o outro de Pedro. Ele entra no barco de Pedro, vai lá para o meio do mar, e as Escrituras dizem que o Senhor deu uma ordem a Pedro, depois de ter usado o barco dele como púlpito para pregar. As Escrituras dizem que o Senhor deu a ordem para que ele lançasse a rede. Você conhece a história? Quando ele lança a rede, diz a Bíblia que houve um milagre ali, e o milagre foi tão grande que ele ficou assustado, e ele, em vez de se prostrar diante do Senhor, dando glória ao nome de Jesus pelo milagre que ele tinha vivido naquele momento, ele fez um questionamento, fez uma colocação e resolveu falar, e disse ao Senhor, é melhor que o Senhor saia do meu barco, porque o Senhor é santo demais. Ele nem com milagre calava a boca. Ele nem com milagre calava a boca. E Jesus sabia tanto disso que resolveu durante 3 anos e meio lapidar esse indivíduo, para tentar silenciar um pouco a voz dele, para fazer com que ele deixasse de ser aquele sujeito que agia a partir do temperamento sanguíneo que tinha, para agir carregado de consciência, de convicção, de certeza, mas com muito equilíbrio quanto às decisões que precisava tomar. Por isso, o Senhor quase sempre estava falando com ele como ele deveria agir, porque mais na frente ele iria cometer erros por causa dessa precipitação e dessa vontade tão grande de falar em todo o tempo. Você percebe que Jesus pega ele, por exemplo, de surpresa. Mateus capítulo 14, verso 22 diz que Jesus subiu ao monte a orar, e depois que desceu do monte resolveu andar sobre as águas, foi surfar. Deixa para lá, você não entendeu. Lá vem Jesus sobre as águas, e quando ele está vindo sobre as águas, a Bíblia diz que os discípulos que estavam no barco ficaram atemorizados, porque pensaram que era um fantasma, e Pedro resolveu falar. E abriu a boca, e o Senhor disse, não tem mais, eu sou o Senhor. Pedro abriu a boca e disse, se é o Senhor, me deixa ir aí. E falou de novo. Veio até uma determinada parte caminhando sobre as águas e afundou. E quando estava para afundar, o Senhor segurou a mão dele, tirou ele de lá e levou ele de volta para o barco. Jesus disse, um dia ele vai aprender a fechar essa boca. Eu vou calar a boca de Pedro uma hora dessa. Mas você vai perceber que Jesus toma ele, leva para a casa de Jairo. Lá na casa de Jairo, na hora que Jesus vai fazer milagre, ele também resolve falar. Eu digo isso porque no processo de caminhada até a casa de Jairo, aparece uma mulher que toca em Jesus, e Jesus diz assim, quem me tocou? E ele, ninguém mais fala. Pedro fala, a multidão te aperta, a multidão te oprime. E ele resolve falar. Jesus diz, Pedro, olha, cala a boca, porque eu não estou falando desse tipo de toque que você está dizendo, eu estou querendo saber quem tocou em mim com fé aqui, para ser curado, porque de mim saiu poder.
Jesus toma ele junto com Tiago e João e diz assim: eu vou começar a levar esse cara para um nível maior para ver se ele fecha essa boca. Diz a Bíblia em Lucas 9, verso 28 a 34, que Jesus sobe com eles para o monte para orar. E quando Jesus vai lá para o monte orar, você pensa que ele abre a boca para orar? Não. Jesus diz: pelo menos para orar eu calei a boca dele. E ele espera, porque diz a Bíblia que desceu a nuvem. A nuvem que desceu sobre Jesus é a mesma nuvem que descia sobre a cabeça de Moisés. E lá em Êxodo 24 ela está registrada. Essa nuvem desce, a Bíblia diz que Moisés e Elias aparecem ao lado dele. Quando ele contempla Moisés e Elias ao lado de Jesus, e o Senhor contempla Moisés e Elias ali, eles começam a conversar. Diz a Bíblia que estão tratando sobre a morte de Jesus, sobre o homem do cântaro, sobre todos os acontecimentos que Jesus viveria no processo da via dolorosa, o Gólgota, enfim, até a ressurreição. Eles estão tratando sobre isso com Jesus. Falavam da morte, falavam da ressurreição, falavam dos seus sofrimentos. E na medida que Jesus conversava com Moisés e Elias, os discípulos todos adormeceram, e diz a Bíblia que o camarada acordou. E ele acordou para quê? E foi falar. Bom é este lugar. Façamos aqui 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. Como se Jesus quisesse se estabelecer no alto da montanha e tivesse medo de descer aos vales da vida. E Jesus diz para ele: Pedro, eu não quero a tua tenda, porque a tua tenda me segura em lugares altos. Eu quero descer para conquistar os lugares baixos e mostrar a Satanás que ele não é vencedor sobre as vidas que estão oprimidas lá embaixo. Mas ele oferece as tendas e resolve falar. E Jesus diz: mas nem diante da glória ele cala a boca, nem diante da transfiguração ele fica calado. Ele vai falando o tempo todo. A Bíblia diz que Jesus estava às margens de Cesareia de Filipe, e diz em Mateus 16, verso 13, que Jesus abriu a boca e disse: olha, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E eles disseram: olha, dizem que tu és Elias, tu és Jeremias, um dos profetas. E Jesus disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Tiago não fala. Quem vai falar? E ele fala. E abre a boca para falar e diz: olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse: eu vou dizer a ele algo extraordinário para ele calar a boca e nunca mais abrir a boca para falar nada. Olha, não foi a carne que te revelou, não foi o sangue que te revelou, foi meu Pai que está nos céus que te deu a revelação. Tá bom? Vai calar a boca agora? Eu posso falar mais uma vez? Ele disse: olha, vem cá, eu vou te dar uma graça aqui, vem cá, eu te dou as chaves e eu quero que você faça o seguinte: liga aqui embaixo, porque o que você ligar aqui embaixo será ligado lá em cima. Vai calar a boca? Agora não. Aí Jesus diz para ele assim: olha, eu vou ser morto, vou ser preso e serei morto, vou passar por um processo difícil, muito complicado. Ele olha para Jesus e resolve falar de novo: nem que eu tenha que ir contigo, eu permitirei isso. Jesus abre a boca e diz: já que tu gosta de falar, deixa eu falar também. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele calou a boca ali, porque ele percebeu que o Senhor estava simplesmente sinalizando um tempo em que ele precisaria silenciar para aprender algumas coisas que ele literalmente não tinha aprendido ao longo de 3 anos e meio de caminhada. Agora olha bem para mim. Mas tu pensa que ele calou a boca depois disso? Custou tempo para ele silenciar. A Bíblia diz que Jesus é preso. Eu estou em João capítulo 18 para chegar em João 21. A Bíblia diz que Jesus é preso. Quando Jesus é preso, é levado a um determinado ambiente, espaço para ser julgado. Diz a Bíblia que Pedro foi até lá, resolveu ficar no pátio, viu uma fogueira, sentou-se junto da fogueira e foi se aquecer ali. Quando ele está ali, alguém chega junto dele e resolve abrir a boca para dizer a ele: tu és um dos que anda com o Nazareno. E ele poderia ter ficado, mas abriu a boca. E aqui foi o problema da vida dele. Porque olha para mim, tudo que a gente leu aqui no Evangelho de João capítulo 21 está ligado justamente ao que Pedro disse: eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço.
E é justamente por isso que quando Jesus ressuscita, Jesus aparece 2 vezes e some de cena. E deixa Pedro agora livre para tomar a decisão de calado, esperar, ou simplesmente resolver agir, porque aqui ele vai aprender uma das maiores lições da vida dele. Pois a Bíblia diz que Pedro resolveu abrir a boca e falar. E ele falou e disse: eu vou entrar no barco, eu vou pescar. E fez com que todo mundo fosse influenciado. Detalhe: ele entra no barco, faz a viagem, todo mundo está com ele, e só ele fala na embarcação, e mais ninguém. Vocês querem falar? Fala, todo mundo junto. Ninguém tem voz única aqui, porque o barco é meu, a rede é minha, e quem conhece o mar melhor do que todo mundo aqui sou eu. Ele foi, diz a Bíblia, nós acabamos de ler aqui, passou a madrugada toda tentando pescar, não conseguiu nada. Aí o texto diz que ele vai voltando. Quando ele está voltando, olha bem para mim, por favor, e presta muita atenção. Quando ele está voltando, a Bíblia diz que eles estão 200 côvados da beira da praia. E diz o texto que quando eles estão vindo, verso 4 diz que Jesus apareceu na beira da praia, olhou para eles e disse: vocês têm alguma coisa para comer? Todo mundo vai levantar a voz, mas qual é a voz que sobressai? A de Pedro. Ele falou novo: não! Jesus dá uma ordem e diz: lancem a rede, porque eu vou fazer um milagre aí agora. Ele não precisou declarar, mas eles começam a perceber. E eu digo que tem alguém no barco que vai perceber que Jesus está querendo fazer um milagre extraordinário. Só que esse não fala. Segura, porque Deus vai falar com você agora de uma forma muito especial. A Bíblia diz que eles lançaram a rede se encheu de 153 grandes peixes, puxaram a rede para o barco. Eles ficaram agoniados, porque nunca tinham vivido uma experiência como aquela. Eles não pescaram aqueles peixes grandes no meio do mar, foi na beira da praia. Estão olhando uns para os outros e dizendo: como pode isso? E no meio desse processo todo, o cara que estava no controle do barco, que era o dono da rede, que conhecia o mar e que falava demais, calou a boca. Pergunte por quê? Por quê? Pergunte mais forte, por favor. Por quê? Não, com curiosidade, por favor. Por quê? Porque ele revelou que, apesar de ter o barco, a rede e o conhecimento do mar, não conhecia quem estava trabalhando no barco. Oh, glória! E detalhe, não é só ele, é ele e mais 5. Pastor, o senhor não disse que tem ele e mais 6? Sim, só que um está calado. Os outros 5 que foram influenciados por Pedro, a Bíblia dá uma informação dizendo assim: e eles não sabiam e não conheciam quem estava na beira da praia. Por quê? Porque o barco deles, quem liderava, era alguém que declarou no capítulo 18 3 vezes que não conhecia. E por declarar que não conhecia, isso se tornou uma realidade no dia do milagre, vivendo o milagre, experimentando o milagre, algo acontecendo. Mas ele revelou que não conhecia quem estava operando naquela rede, naquelas águas e naquele barco. Como ele resolveu calar a boca, porque não sabia dizer quem era aquele que estava na beira da praia, Jesus muda a história e volta a olhar para alguém que está no barco, que esteve no Monte da Transfiguração e não falou nada, que estava no barco quando Jesus andou nas águas e não falou nada, que foi para a mesma casa de Jairo, viu a mulher do fluxo de sangue ser curada e não falou nada, viu Jesus dizer que ia morrer na cruz e ressuscitar e não falou nada. Detalhe, João capítulo 19 diz que esse camarada foi o único que foi com Jesus até a cruz, e estava aos pés da cruz do lado de Maria. E enquanto Maria chorava, você pensa que ele falava? Calado estava, calado ficou. Jesus olhou para ele e disse assim: ei João, eu estou entregando a minha mãe, tá? Maria, cuida dela, recebe ela na tua casa, assume compromisso e responsabilidade de cuidar dela a partir de agora, porque daqui eu vou ressuscitar e vou subir aos céus. Tá certo, João? Você pensa que ele falou? Ficou calado. Pastor, o que é que o senhor quer falar essa noite sobre o silêncio de João? Aleluia. Vocês estão aí ou eu estou sozinho? Porque o cara que fez a viagem com Pedro ficou calado esse tempo todo.
É incrível que no capítulo 20 do Evangelho de João, a Bíblia Sagrada diz que as mulheres que foram até o sepulcro de Jesus e viram o sepulcro vazio, voltaram. E a mulher voltou dizendo: olha, o sepulcro está vazio e eu acho que ele ressuscitou, como ele disse. A Bíblia diz que eles duvidaram e resolveram ir. E diz que Pedro e João corriam junto. Se você olhar o capítulo 20, Pedro falando, João calado. Só que nesse dia aqui chegou a hora de João falar. Aleluia. E olhe para mim. Se tem 3 palavras que Deus quer lhe dar hoje, a primeira é essa: Deus vai acabar com o teu silêncio nesse barco. Pastor, de que barco o senhor está falando? Eu estou falando do barco onde você está inserido, fazendo a viagem da sua vida com um grupo grande de pessoas que não te deixam falar. Já gritaram, já disseram coisas terríveis ao seu respeito, já decretaram coisas terríveis ao seu respeito. Alguns estão indo de fracasso em fracasso conduzindo o barco e não lhe dão a chance de dizer nada, mesmo sabendo que você é alguém que conhece o Senhor. Mas está chegando a hora em que eles vão calar a boca para que a sua voz ecoe naquela embarcação e alguém vai ouvir a sua voz bradar. Eu quero repetir isso aqui para ver se você dá um grito de glória a Deus, porque eu estou profetizando que o tempo do teu silêncio está acabando. Você pode aplaudir se quiser, fica à vontade. Segure a mão de alguém do seu lado, olhe para alguém do seu lado, agora deixa esquentar mesmo. Olha nos olhos dele e diga assim: Deus te dará voz nessa embarcação, vai. Ele não entendeu, grita para ele, é para gritar. Diga para ele: Deus te dará voz nessa viagem. Tem alguém que não te considera, tem alguém que não te respeita, tem alguém que não te reconhece, mas Deus está dizendo: eu permiti a rede ficar vazia para que você tenha direito a falar naquele barco. E se prepare, a tua voz vai ecoar e alguém vai dizer: cala a boca, porque quem está falando conhece o Senhor que está na beira da praia. Porque a diferença não é ir falando ao longo do caminho, é falar com o conhecimento de quem te chamou para caminhar na jornada. E eu estou dizendo, eu ouço muitas vozes, e é Paulo que diz: há muitas vozes no mundo, mas a maior parte das vozes que ecoam ao redor do mundo não conhece o Senhor. E é incrível, quando a gente olha para algumas pessoas, a família não dá nada, os amigos não dão nada, as pessoas do trabalho muitas vezes não dão nada por ele nem por ela, mas quando você olha para ele, olha para ela e ele abre a boca, a gente começa a sentir algo dentro de nós. E o que a gente sente é porque se alguém tem um conhecimento de quem está no controle do barco, no controle da viagem, é por isso que eu quero dizer a você: Deus vai começar a dar peso, autoridade à tua voz na tua casa. Estou profetizando que algumas pessoas que vêm fazendo a viagem sendo pessoas silenciosas. E o que é que cala a voz de alguém que conhece Jesus, pastor? Muitas vezes enfermidade, que os médicos desenganam e diz: acabou. Solidão, que muitas vezes alguém faz até brincadeira dizendo: nessa idade. Isso cala a voz da gente no barco. O que é que cala a voz de um discípulo, pastor, chamado por Jesus? Quando as portas se fecham, quando algumas coisas fogem de controle, você olha para um lado e para o outro e você não vê uma saída, você começa a se calar. E quem vai ganhando voz no barco e na viagem? Pedro. Ele não acerta uma. Até o Pentecoste demora, ele não acerta uma, mas fica no controle da viagem. Está entendendo? E você dizendo: Deus,
Eu quero falar. João um dia decidiu falar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, versos 51, 52, 53, 54, a Bíblia diz que ele resolveu falar, porque Jesus enviou ele, Pedro e outros discípulos para irem até uma aldeia, dizendo: olha, diga para eles que eu quero pousada, eu quero dormir hoje aí, eu quero ser abrigado hoje aí. Diga a ele que me dê uma chance, me dê uma oportunidade de dormir lá. E quando ele foi lá e anunciou, dizendo: olha, quem está vindo aí é o príncipe da paz, é a semente da mulher, é o cordeiro pascual, é o sacrifício expiatório, é o profeta semelhante a Moisés, é o capitão da salvação. Quem está vindo aí é o ungido de Deus, é o rei prometido, é o pastor dos salmos, é aquele que é a alegria da igreja, a vitória da igreja. Ele está chegando aí. Aí alguém disse: diga para ele que a porta aqui para ele está fechada, nós não vamos deixar ele entrar. A Bíblia diz que João voltou tão invocado, porque no dia que ele foi falar, ninguém quis ouvir. Aí ele disse: Jesus, me deixa pedir para que caia um raio na cabeça de todo mundo lá, porque eu demorei a falar, e no dia que eu fui falar, ainda teve gente incrédula que não quis ouvir. Aí Jesus diz: calma, João, fica em paz, vai chegar a hora que eu vou te dar voz nessa viagem. Eu vou dizer de novo para ver se você entende. Vai chegar a hora que eu vou te dar voz nesta viagem da tua vida. E eu creio que já está chegando ainda esse mês. Algumas pessoas terão seu silêncio quebrado. Eu vou repetir: pessoas que estavam caladas diante de algumas situações, cansadas, secas, abatidas, desanimadas, depressivas. Das pessoas terão direito a abrir a boca e dizer: não, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, não, eu tenho um milagre de Deus para receber, eu creio no Deus que ainda dá voz àqueles que confiam nele. Você crê nessa palavra? Tem coragem de pegar na mão de alguém do seu lado e levantar o mais alto que você puder. Diga para ele: o seu silêncio está acabando agora. Diga para ele: abra a boca e já comece dando glória bem alto aqui. Levante a mão dele. Eu estou recebendo a autoridade do meu Pai. Ele está dizendo: fala, meu preto, eu vou falar. Te prepara, porque alguém vai calar a boca quando você abrir a boca para falar. Escuta, depois de você falar naquele lugar, ninguém vai falar mais. Eu vou repetir: depois de Deus te dar a oportunidade de falar naquele ambiente, naquele lugar, ninguém vai dizer mais nada. Ninguém vai dizer mais nada, porque a voz que vai ecoar naquela embarcação é a voz de alguém que conhece Jesus. Então abre essa boca. Agora eu vou lhe dar um minuto para você dar glória a Deus. Pode abrir a boca e adorar. Quem está sentindo a presença dele, entra debaixo da nuvem de glória e adore, adore. Adore com liberdade. Eu vou deixar você adorar. Enquanto ele sola aqui, abre a tua boca e vai adorando, porque Deus está te dando voz. Eu ouço a voz de crentes aqui se levantando no barco. Abre a boca e deixa Deus trabalhar. Ore em línguas espirituais nesta hora. Ore em línguas espirituais. Há um vento soprando aqui dentro da igreja. Eu não sei se você vai aguentar a unção que vai ser derramada aqui a partir de agora, mas eu sei que Deus vai te dar voz para gritar hoje, para cantar hoje, para pregar hoje, para adorar hoje. Abre a tua boca, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Eu vou deixar você gritar aí, fica à vontade. Fica à vontade, solta a voz. Solte a voz. Você ficou calado diante dessa situação por muito tempo. Abre a boca e fala agora. Eita, meu Deus, que mistério grande é esse aqui? Cadê você para abrir essa boca, para dar lugar ao Espírito Santo aqui? Alabacando, come, ne rebora, o interramácia. Tem algo sendo derramado sobre a tua família. Levanta essa mão, levante as mãos, porque tem algo de Deus soprando por todas as direções desta casa. Tem gente que vai sair daqui bradando forte como um leão, e alguém vai dizer: você estava tão quieto. Oh meu Deus, eu estou sentindo que Deus está chegando aqui. Eu vou lhe dar a chance de adorar mais um pouquinho.
Eu vou lhe dar a chance de gritar mais um pouco aí. Eu vou lhe... Abre essa boca. Pode abrir a boca, abre a boca. Você que nunca falou em línguas espirituais, eu te autorizo agora pelo poder da palavra e do Espírito do Eterno que me envolve, que me toma, que me enche aqui. Eu te autorizo a falar em línguas pela primeira vez. Eu te autorizo a profetizar pela primeira vez. Eu te autorizo a ter interpretação de línguas a partir de agora, porque ninguém vai calar a tua voz. Ninguém vai calar a tua voz. Ninguém. Eu vou deixar você na glória aí. Abra a boca para adorar. Adore. Adore, porque o Espírito do Eterno está confirmando na sua vida esta palavra. Abra a boca e vá sentindo a presença dele te abraçar. Sinta a presença dele te renovar agora. O teu silêncio está sendo quebrado hoje. Meu Deus, está chegando algo aqui neste altar. Me segura, porque senão eu vou cair durinho aqui de glória. Abre a tua boca aí, porque o Espírito do Eterno está soprando sobre a sua vida. Abre a boca e recebe o direito de falar. Recebe o direito de liberar uma palavra naquela crise. Recebe o direito de liberar uma palavra naquela empresa. Recebe o direito de liberar uma palavra onde tu estás plantado. Vai haver um movimento de Deus. Quando você abrir a boca, alguém vai olhar para você e dizer: que surpresa, eu nem sabia que você tinha voz. E você vai dizer: é Jesus, é Jesus. João estava calado, o silêncio foi quebrado. Aleluia. Silêncio. Oh, glória. Aleluia. Tem pessoas que chegaram aqui sem voz. Parece que eu estou vendo Jesus fazendo, dizendo: abre a boca, e colocando as palavras dele na sua boca e gritando: Éfata, abre-te. Deixe-me falar ao seu coração pela revelação que o Espírito está me dando. Você se calou por muito tempo naquele divórcio. Você está calado há muito tempo nesse processo do casamento. Você está calado há muito tempo nesse processo de enfermidade. Você está em silêncio há muito tempo nesse processo que te levou a esse declínio na área financeira da sua vida. Aleluia. Só que eu estou ouvindo as palavras de Jesus no meu ouvido, dizendo: eu começo a te dar voz de novo. E escute, tem pessoas que a voz que Deus dá a ele é a voz que brada como Abraão, dizendo: Deus proverá. Há pessoas que a voz que Deus dá a ele é a voz dos levitas que cantavam junto a Josafá e venceram guerras. Tem pessoas que a voz que Deus dá a ele é a voz de Ana, a voz de quem geme para gerar um Samuel. Há pessoas que a voz que Deus dá a ele é a voz que vem para interpretar sonhos, como Daniel e como José. Aleluia. Só que tem pessoas aqui, e eu estou vendo isso nitidamente, que o Senhor está tomando hoje, levando para o meio de um vale de ossos secos,
como fez com Ezequiel, está dizendo: hoje você vai gritar nesse vale. E glória a Deus que você começou a dar aqui. Eu não sei se você consegue crer, mas eu creio. Eu creio até os ossos, eu creio. Já começou a haver um reboliço no meio dos ossos. E tem coisas que estavam desconectadas, sem perdão, sem reconciliação, estavam distantes, que já estão começando a se juntar nesse processo. E Deus está dizendo: eu estou só formando a estrutura, a carcaça, porque o melhor está vindo por aí. Quando você abrir a boca de novo para falar, o Espírito vai invadir aquela casa, o Espírito de Deus vai invadir aquele território. Eu vou dizer de novo até você gritar aqui dentro: o Espírito de Deus vai invadir aquele território e vai colocar aquela família de pé novamente. Eu creio em milagre. O teu silêncio começa a ter um final hoje. Deus começa a dar voz a João, e com a voz que Deus vai dando, Deus faz uma segunda coisa. Pergunte para mim o que? Bem alto, vai. A Bíblia diz que Deus dá uma mensagem a João. Agora, qual foi a mensagem? No capítulo 21, verso 7. Quando João viu o milagre no barco, porque tudo aquilo, aquela noite de frustração, aquela rede vazia, aquele barco vazio, aquela face de gente decepcionada porque não conseguiu atingir os objetivos, tudo aquilo estava conspirando. Só entende quem está ligado. Estava conspirando para Deus honrar João no barco de Pedro. Eu pensei que você ia gritar aí, tudo bem. Eu estou falando algo sério. Pedro, que não deixava ninguém falar, agora calou a boca. E João diz: eu tenho uma mensagem, pastor Pedro, o senhor me deixa falar? O dono da empresa, o senhor me permite falar? O meu superior, o senhor me permite falar? Papai, o senhor me permite falar? A família nem considerava como crente, mas mamãe, a senhora me deixa falar? Fale, eu tenho uma mensagem. Qual é a mensagem? É longa e cansativa? Ele diz: não, a mensagem que eu tenho é essa: Pedro é o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que ninguém no barco conhecia que era Jesus que estava na beira da praia. E ele disse: eu só tenho uma mensagem a dar. Os senhores me ouvem? Fala que a gente ouve. Tu está calado há tanto tempo e nunca falou. A gente vai te dar aí 5 minutos para você falar. Fala, tá bom. É o Senhor. Meu amigo, olha para mim. A mensagem de João não é a mensagem do nível de Paulo, porque Paulo lá em Atos 20 diz que ele estava pregando e ele pregou um sermão de 6 horas a 6 horas e meia. João disse: não, eu não tenho esse domínio da oratória como Paulo, então deixa eu só dizer uma coisinha aqui no culto. É o Senhor. Mas João não é o Senhor de quem conhece, está entendendo? Quando ele abriu a boca e falou: é o Senhor, olha o que acontece. Eu vou ler. Se você entender o que eu vou ler e perceber que mudou alguma coisa no meio da embarcação, tu grita, porque eu estou profetizando para a tua vida. Verso 7, a Bíblia diz: aquele discípulo a quem Jesus amava. E por que Jesus amava? Porque ele era silencioso. Fala, João, não quero falar. Eu quero ficar só com a cabeça no teu peito. Posso? Aleluia. Então vamos lá. Está preparado para o que eu vou ler? Dê um grito agora ou nunca mais. Vai lá. Pelo amor de Deus, eu disse para dar um grito, criatura. Eu vou dizer de novo. Vou dizer mais uma vez. Está preparado para o que eu vou falar? Dê um grito de glória agora ou nunca mais. Vai lá. Graças a Deus. Então segura. Verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse ao dono do barco: Pedro, posso falar? Pode.
Então eu falo. Aleluia. Fala, João. Eu posso falar mesmo, Pedro? Eu passei tanto tempo calado sem dizer nada. Ninguém acreditava que eu tinha alguma coisa para falar. Eu posso falar? Fala, João. É o Senhor. Olha o que aconteceu. Quando ele disse isso, a Bíblia diz assim, ó. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, primeira coisa que fez foi colocar uma roupa. Estava só de calção de banho. Mas a mensagem de João fez Pedro se vestir. Tu não entendeu? Eu vou dizer de novo. Eu estou falando de um cara do crente, tá entendendo? Eu estou falando de um cara que não tem a cobertura espiritual que você tem, tá entendendo? Não tem as vestimentas da salvação e muitas vezes está no barco da tua vida controlando, tá entendendo? E dizendo algumas coisas lá que você diz, meu Deus, quando é que esse indivíduo vai calar a boca? E de repente Deus começa a dizer, abre a boca e diz que é o Senhor quem está trabalhando na manhã deste dia, na madrugada deste dia, nesta hora. Aí ele abriu a boca e disse, é o Senhor. Pedro disse, dá licença que eu vou me vestir. Só que a Bíblia diz que ele não só diz que ele se vestiu, o texto diz assim, e pulou para fora do barco e mergulhou. Dá licença que eu vou dar um mergulho. Por quê? Por causa da tua mensagem. A tua mensagem está me levando para as águas. Terceiro, esperou o tempo fora do barco. Lá vem ele nadando. E João, que não falava nada aqui no barco, só olhando, dizendo nada, Pedro. Oh, glória. Tu não vai dizer nada. Tu vai acreditar. Vai nadando, Pedro. E João aqui, ó, no controle do barco. Assumiu o barco. Quando é glória, tudo bem. Aleluia. Assumiu o barco. Assumiu a rede. Assumiu os peixes. Assumiu a liderança dos 5 discípulos que ficaram no barco. Oh, glória. E para Pedro voltar, porque o texto diz que Pedro entrou no barco de novo, teve que olhar para João e dizer, João, posso? Aleluia. Aí João diz, entra, mas só entra para puxar a rede, tá bom? Oh, glória. Aleluia. Pastor, o que é que o Senhor está profetizando para a minha vida? Algo muito sério. Além de Deus te dar voz nessa viagem, Deus fará com que o final dessa caminhada seja totalmente diferente do início dela. Aleluia. Porque no início dela você estava simplesmente dependente de alguém que controlava a embarcação. Mas eu estou profetizando que quem controlava vai ter que ouvir as tuas ordens daqui para frente. E detalhe, só vai tirar um peixe da rede. Tu sabe de que peixe eu estou falando também, né? Falando de peixe, aquele negocinho com aquelas azulzinhas. Não dá uma olhada para alguém do teu lado e diga, vai dar glória ou vai ficar com essa cara? Quem está recebendo a profecia esta noite? Só vai tirar um peixe da rede com a tua autorização, porque você para a viagem dependeu do barco dele, mas agora é ele quem vai depender do teu nível de intimidade com Jesus para comer o peixe assado na brasa. Aleluia. Sabe o que eu acho incrível? Pergunte o quê? É que depois que Jesus ressuscita, passa 40 dias na terra fazendo milagres. A Bíblia diz que ele sobe aos céus. Uma nuvem o oculta, ele vai passar pelo primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. É incrível essa viagem daqui para lá. Só que aqui embaixo, Pedro é quem ficou
com as chaves que liderava a igreja. Só que você percebe que é uma mudança muito grande depois desse milagre no barco. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz que Pedro estava indo ao templo na hora da oração, mas não foi sozinho. A Bíblia diz: e levando João com ele. Aleluia. Oh, glória. E detalhe, falando bem pouquinho. Aleluia. Porque ele descobriu Jesus de verdade através de João. Foi a mensagem de João que converteu a galerinha que estava no barco. Pastor, como é que o senhor prova isso no próprio texto? O texto diz que eles não ousavam perguntar na beira da praia quem era, porque João avisou a todo mundo que era o Senhor. Aleluia. E detalhe, a partir daí, o olhar de Pedro para João é diferente. João, se eu for orar, tu vai comigo? Vou, porque você conhece o Senhor. Aleluia. E não é possível que tu não vai abrir a boca para dizer nada. Porque eu estou profetizando para a sua vida que algumas pessoas que estavam distante de você, impedindo você de falar algumas coisas, tais pessoas vão te abraçar nesses dias dizendo: me leva para a oração contigo. Deixa eu te dizer profeticamente, o final da viagem será melhor do que o começo da viagem. Porque no final da viagem, quem começou calado, só ouvindo, vai terminar dizendo, e outros ouvindo. Aleluia. Eu posso dizer se eu conheço, que eu conheço o Senhor. Cala a boca. Olha, eu posso falar alguma coisa sobre a transfiguração. Cala a boca. Eu posso dizer do milagre que Jesus fez, sim, quando estava andando sobre a água. Cala a boca. Jesus dizendo: cala a boca, João, fica quieto, fique em paz, fique em paz. Fique em paz, João. Porque eu vou fazer duas coisas com você. Primeiro, eu vou lhe revelar o que aconteceu no princípio da criação. Aleluia. E por isso ele começa. Bom, eu demorei a falar, então agora eu começo falando. No princípio, olha o que ele diz: era o verbo. Aleluia. Eu não entendeu o que ele quis. Oh, glória. E quando ele vai terminar, ele, o silencioso, vai terminar o livro. Eu li 296 vezes. Quando ele vai terminar o livro, ele diz assim: senhores, eu gostaria de contar mais do que Jesus fez, mas não posso, porque ele fez tantos milagres que se os livros do mundo inteiro estivessem à disposição para eu escrever, ainda não daria dos milagres que eu presenciei calado. Levante a mão para agradecer ao seu Deus que cuida de você. Levante sua mão bem alta. Eu estou sentindo o cheiro de Jesus nessa casa. É Ele o único que tem o direito de contar às pessoas que Jesus um dia, depois de ressuscitado, trocou de roupa e decidiu no capítulo 20 dizer que se vestiu de jardineiro, para dizer a João: João, eu sou o mesmo do princípio e sou o mesmo do final. Oh, glória. Só que ele disse uma segunda coisa aos ouvidos de João. E sabe o que foi? Ele disse: Pedro, vem cá, segue-me. E foi andando. Pedro, segue-me. E foi andando. Pedro, segue-me. E foi andando. E Pedro não seguiu. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 21, que Pedro abriu a boca e resolveu falar de novo. E olha o que ele fala: Jesus, e este aí. A Bíblia diz que quem estava do lado de Pedro era um discípulo que Jesus amava, João. E este aí, olha a expressão, e
este aí, o que será dele? Jesus diz uma coisa aos ouvidos de João. Está preparado? Diga amém. Amém. Olha o que é que Jesus diz: se eu quiser que ele viva até que eu volte, Oh, glória. ele vai viver. Aleluia. Porque Jesus falou sobre a morte de Pedro e não falou da morte de João. E Pedro disse: e ele morre como e quando? Ele disse: ele não vai morrer agora não. Se eu quiser que ele viva até a minha volta, ele vai ver. Oh, glória. E sabe o que é incrível? Pergunte para mim o que? Bem alto, vai, igreja. É que morreu todo mundo. Pegaram João, jogaram num tanque de óleo fervendo e disseram: morre, miserável. Ele não morreu. Colocaram o cara na ilha de Patmos e disseram: vai morrer. Passou-se anos e o cara que eles pensavam morrer disse assim: e na ilha de Patmos, onde me colocaram para morrer, sabe o que foi que aconteceu comigo? Eu tive uma visão. Fica de pé, por favor. E ele narra as visões que teve de Apocalipse 1 até o capítulo 22. Mas sabe o que é que eu acho mais incrível? É que eu penso que lá no céu havia um comentário entre aqueles, eu falo no paraíso celestial, havia um comentário. No lugar da glória, do descanso, havia um comentário. Sabe qual era o comentário? Entre os 6 discípulos, entre os 5 discípulos que estavam com Pedro no barco, fora João, olha para mim. E o comentário era esse: não é que Pedro morreu, Tiago morreu, Natanael morreu, Tomé morreu. Está todo mundo aqui na eternidade. Mas cadê o velho João, que já faz tempo, cara? Que a gente está esperando ele e ele não chega por aqui. Mas Jesus disse que ele não morreria. Jesus não tinha dito isso. Jesus disse: se eu quiser que ele viva, ele vai viver. Porque não é pelas palavras de morte, de maldição de alguém, que alguém vai ver a tua derrota, a tua desgraça. É o Senhor quem protege a tua casa. É Deus quem guarda a tua família. Eu sei que tem gente que saiu de dentro de Recife, foi para a Bahia trabalhar contra algumas pessoas que estão aqui. Não adiantou de nada. A tua casa está de pé, a tua história está de pé, e Deus está cuidando da tua família. Olha para mim. Como João não morria, sabe foi o que Deus decidiu fazer? Teve uma conversa com Jesus e disse: ó, só tem um jeito, arrebata o cara. Quando ela olhou, ele disse, está em Apocalipse 4 e 5: eu vi um trono, eu vi um trono e 24 tronos ao redor dele. E foi se revelando algumas coisas para ele lá. E ele disse: eu vi 24 anciãos e tudo. E ele diz: e eu fui vendo, eu vi umas coisas, eu vi as almas dos santos. E no meio das almas dos santos, você sabe quem é que estava lá, né? Chegasse, João! Não, senhor, eu só vim fazer uma visita aqui no céu. Já estou voltando lá para baixo para continuar a obra. Está preparado para o que Deus vai fazer na sua história de vida daqui para frente? Eu quero lhe convidar aqui na frente rapidamente. Por 10 minutos nós vamos orar juntos. E eu quero convidar aqueles que passaram muito tempo calado na viagem da sua vida. Deus te dará voz para falar a partir de hoje. Pessoas que têm chamado de Deus aqui e a timidez tem silenciado elas, saia do seu lugar e venha. Pessoas que estão aqui passando por um processo na área da saúde, na área financeira, venha. O Senhor vai fazer algo aqui. O Senhor vai fazer algo aqui. Eu queria que todos os obreiros e pastores que puderem estar aqui nesse altar estejam aqui.
Sai do teu lugar e vem, querido. Vem ao ambiente da casa do Pai e não entrar nesse negócio é perder tempo. Então sai do teu lugar e venha, porque eu quero orar por toda a igreja. Quero orar por você. Saia do seu lugar. Venha, porque nós vamos clamar para que Deus te dê voz. E escute, aonde está alguém que conhece a Jesus? Aquela turminha que vive falando tanta coisa errada lá, cala a boca. Deus vai silenciar muita gente que está fazendo daquele ambiente de trabalho uma baderna, para que quando você abrir a boca, a semente da santidade e da justiça de Deus se revela naquele lugar. Tenha uma atitude e saia do seu lugar. Eu ainda insisto porque eu sei o que Deus quer fazer com algumas pessoas aqui. Se aproximem mais do altar, queridos, e vá dando as mãos a alguém do seu lado, por favor. Só o teclado. A nuvem está chegando aqui sobre nós, eu estou vendo. A mesma nuvem da transfiguração está chegando. Cante. Vai cantando essa canção. E ali te encontro no mistério. Meio ao mar, confiarei. Está do seu lado e vá cantando junto com ele. Cante como quem conhece Jesus, porque vai mudar a história desse bar, vai mudar a história da viagem da sua vida. Eu creio que há trovões de Deus bradando entre nós. Jesus quer batizar no Espírito Santo e quer renovar. Quer renovar pessoas aqui com muita autoridade espiritual. Abra sua boca e deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar com a pessoa que está do teu lado. Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo se mover com você e ela. Aonde você estiver, seja tocado pelo Espírito Santo. Deus está lhe dando voz nesta hora. Abre a boca e adore, 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 adore a Ele. Eu vou deixar você orar em línguas espirituais. Cadê os vasos do Espírito Santo aqui? Abre a boca e deixa a glória tomar conta da casa. Jesus está aumentando o nível agora. Jesus está aumentando o nível da unção agora. Tem corações que o Espírito de Deus me diz já estão prontos para uma glória maior de Deus sobre a sua vida. Então
Declaro. Abre a boca, Jesus quer batizar. Abre a boca. Batiza, Jesus. Concede línguas espirituais pela primeira vez, meu Senhor. Meu Deus, eu estou ouvindo do jejum e da oração, meu Pai. Se o Senhor ainda é com a minha boca, toque esta igreja agora. Toca neles. Vai tocando agora, vai tocando agora, vai tocando agora. Toca agora, toca agora, toca agora. Receba uma descarga de poder do céu agora, porque Meu Senhor vem com a presença. Meu Deus, vai tocando a tua igreja, vai renovando. Pega esse crente, pega ele, Jesus. Pega ela hoje com poder, Jesus. Vai. Toca nela, Espírito Santo, mexe com ela. Mexe até ela sapatear. Mexe até ele ser arrebatado. Mexe até alabar. Rome de camas. Ele de cama. Aue de nova casa. Lema de oma, nova manda de oma, nova nome de raça. Aqui, abadaki, abadoma das. Lema de kibe, me nome de come, de kele, me nome na bagai. Recamasta da minha nome de raça. Ele de kia, batendo a minha. Olha, me nome de kele, me nome na barra. Aue camasta ali. Lema de abaki, abadoma, nome de. Ema de rebalado, vama. Cadê você para entrar no mistério também? Receba o abraço do seu pai nesta hora. Receba o abraço do seu amigo nesta hora. Receba o toque da glória do Deus que vive e reina para sempre. Aonde você estiver, vá sentindo essa presença. Oh, meu Deus. Sim. Eu quero ouvir o barulho daqueles que adoram. Eu quero ouvir o grito daqueles que adoram até tocar o céu. Até tocar o céu. Até tocar o céu, grite. Nós a nuvem da glória do Eterno, que desce até não aguentarmos esta missão aqui. O menino mandou mais. Segura bem baixinho. Só o teclado bem baixinho. Eu quero ouvir só a igreja adorando agora. Só a voz dos crentes. Só a voz dos crentes que sabem o que é línguas espirituais. Que ainda creem nos dons do Espírito. Que ainda creem que Deus usa profetas. Aleluia. Isso. Quero ouvir a voz da igreja adorando ao seu Cristo.
você está glorificando aqui, Ele está fazendo os teus filhos respeitarem a tua voz na família, fazendo pessoas da família da tua esposa e do teu esposo respeitarem a tua voz. Não dá para resistir a unção. Curve-se diante da unção dele e receba, se envolva, mergulhe, enche. Eu estou vendo a boa mão do meu Deus curando pessoas esta noite. Ele está tocando nas pernas, está tocando no estômago, está tocando na coluna, nos lombos. As minhas músicas fui de Deus. Nem os maus nem te teve no balanço. Permebo el cao e te atiam na dia de obamando e te anda o baba kafa. O we be anda e a bida de obamando e nova de obamando.